aí, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Eu sou o N, eu tenho alguma experiência com cactos e suculentas, aqui no meu canal eu compartilho informações diariamente que eu aprendo no meu cultivo de suculentas que vocês podem aplicar no cultivo de vocês e terem resultados reais, deixando suas plantas mais bonitas e exuberantes e principalmente resistentes. Hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Será que você não está matando ou prejudicando as suas plantas sem saber? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Muitas pessoas amam as suculentas e apreciam de verdade, são realmente apaixonadas pelo cultivo de suculentas, mas não sabem cultivar da forma correta e acabam cometendo alguns erros que são pontuais para a sobrevivência da suculenta e acabam levando as suas plantas exuberantes à morte. E o pior é que esses erros são muito comuns mesmo e eles podem estar acontecendo na sua casa agora. Por isso, nesse vídeo eu vou te revelar 5 erros fatais que você deve evitar ao cultivar suculentas aí na sua casa. Então fique comigo até o final. Eu tenho uma surpresa para você que ama plantas suculentas, cactos, rosas do deserto e quer ter um jardim lindo e especial aí na sua casa. Primeiro erro, turma, que devemos evitar ao cuidar das suculentas é o excesso de água, o excesso de rega. Veja só o que acontece quando a gente rega demais a nossa suculenta. Ela começa a apodrecer por baixo, tá vendo? Isso é bastante comum de acontecer porque as suculentas são plantas que absorvem água na sua estrutura vegetal e por isso o excesso de água é prejudicial, podendo causar podridão e pragas nas plantas. Portanto, de um lado, nós temos o benefício da nossa planta ser bastante resistente à ausência de água. Porém, o excesso pode ser bastante prejudicial para as nossas suculentas. E aí, você está cometendo esse erro de regar demais as suas plantas na sua casa? Você deve regar as suas suculentas apenas quando o solo estiver completamente seco e as suas plantas começarem a apresentar sinais de desidratação, que é quando as folhas começam a apresentar algumas rugas. Isso é sinal que a reserva de água dessa planta já está ficando baixa e você pode completar essa reserva. Outra dica interessante é você utilizar a técnica do palito. Você coloca o palito dentro do solo, enfia ele e se você tirar esse palito e ele tiver sujo, como saiu aqui, ó, tá vendo? Sujinho. Veja só. Sinal que ainda tem umidade no solo, então você não precisa regar. Você vai esperar mais um tempo antes de fazer a próxima rega. Com essas dicas vai ficar muito mais fácil você regar corretamente as suas plantas suculentas aí no seu cultivo. Já o segundo erro que você deve evitar é deixar as suculentas em locais pouco iluminados. As suculentas são plantas que gostam de bastante luz solar. A maioria das espécies precisa de pelo menos 6 horas por dia para ter um crescimento equilibrado e com bastante saúde. Quando as suculentas ficam em local de pouca luz, elas ficam estioladas, crescendo de maneira desproporcional, com galhos mais finos e as folhas não tão vívidas. O sol da manhã, o finalzinho da tarde, pelo menos 4 a 6 horas já é mais do que suficiente para que ela possa fazer a sua fotossíntese e viver bem. O terceiro erro é usar vasos incorretos, turma. O que é um vaso incorreto para as plantas suculentas? Vasos que não têm furos. Suculentas precisam de uma boa drenagem após a rega das suculentas. Portanto, o vaso ele precisa conter furos. Veja só como que é um vaso furado. Quando o vaso contém furos, após as regas, a água utilizada para fazer as regas já vai drenando rapidamente pelos furos do vaso. Portanto, os vasos que não possuem furos não tem como fazer a drenagem da água. Apesar de ser possível cultivar em vasos sem furos, é uma técnica muito avançada que exige um conhecimento e cuidado muito grande com aquela planta que estiver nesse tipo de vaso. Já o quarto erro, turma, é não preparar um solo adequado para cactos e suculentas. Cactos e suculentas precisam de solos de boa drenagem, que seja leve drenado e adubado para esse tipo de planta. Sem o substrato adequado, as plantas sofrem, não têm nutrientes, podendo chegar até a morte com a compactação do solo e a dificuldade das raízes de absorver nutrientes e hidratação. Portanto, quando você for fazer o plantio das suas plantas, é muito importante que você utilize um substrato
bastante leve, drenado, rico em adubação, para que a sua planta possa se desenvolver bem. O substrato para cactos e suculentas são de difícil compactação, permitindo que as raízes tenham livre curso e crescimento vigoroso para melhor absorção de umidade e nutrientes para a planta. Então esse é um dos principais erros que as pessoas cometem ao cultivar suculentas e às vezes nem sabem que estão cultivando errado. E o quinto erro grave que as pessoas cometem no cultivo de suculentas é ter medo de fazer a poda e a manutenção das suculentas. A poda naquelas plantas que estão começando a ficar alongadas demais para o vaso, ou a poda ou a mudança de vaso, não é mesmo? A retirada daquelas folhas secas que acometem a nossa planta, permitindo que essas folhas secas se tornem alvo de morada das pragas e doenças nas nossas plantas. Fazer essa manutenção e limpeza sempre que preciso nas suculentas vai garantir que a sua planta suculenta permaneça sempre saudável, limpa e com todas as energias para o crescimento e reprodução de novas mudas, evitando o gasto de energia para combate de praga, ajudando a manter a forma e beleza das nossas suculentas. Teremos plantas mais bonitas, exuberantes e com mais energia para o desenvolvimento e prosperidade delas. Mas e aí, turma? Gostaram desse vídeo? Esse vídeo vai ser útil para você ou para alguma pessoa? Comenta aqui embaixo qual dica você achou mais importante e a cidade de onde você está assistindo a gente. Se você quiser assistir mais vídeos como esse aqui do canal, basta você clicar em se inscrever, ativar o sininho de notificações para você não perder as próximas novidades que a gente vai trazer por aqui. E para você que assistiu até o final, eu tenho uma surpresa especial. Eu tenho um site onde eu vendo suculentas, cactos, rosas do deserto, as mais resistentes que você vai conhecer, porque são plantas rustificadas. E eu vou deixar para você um prêmio. Esse código que está aparecendo aqui agora, ele é um cupom que você vai utilizar no checkout do meu site, vai receber um desconto especial na compra de cactos e suculentas resistentes de qualquer lugar do Brasil. O site está na descrição, meu site é o wplantas.com.br e esse é o meu presente para você que assistiu até o final. Se você gostou, deixa o seu like, comenta para a gente saber da onde que você está falando e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, fui!